dia a todos. Nós vamos dar início aqui à terceira tertúlia matinal. Eu queria começar agradecendo a iniciativa da Unicim, aqui na pessoa do Zaz, da Marina, CAEC, Fernando e a equipe, os monitores, que estão aí ajudando. A gente sabe que cada iniciativa dessa demanda trabalho, então a gente tem que conseguir as pessoas, é mais uma tarefa, então a gente está reconhecendo isso, que realmente não é fácil. Eu queria agradecer pessoalmente também que cada momento desse que a gente tem que apresentar, seja uma aula, por exemplo, no balanço, seja uma tertúlia como essa, a gente acaba fazendo esse balanço, dá uma parada e vai pegando os marcos do tempo que a gente está trabalhando, por exemplo, com esse assunto, e isso ajuda bastante. E aí, quando eu estava pensando nesse último ano, que foi um ano crítico, eu vi a coincidência da tertúlia começar exatamente um ano depois da dessoma do professor. E eu estava pensando, a gente nesse ano foi bem, vamos dizer, atribulado, porque é por causa das coisas do colegiado, muitas reuniões, muitas, discussões, debates. E as coisas acabam ficando mais marcadas em função da dificuldade que a coisa se processou. Mas se a gente olhar para o outro lado, a gente também nunca teve tão forte no sentido das instituições. Eu estava pensando, a Unicim, acho que ela nunca teve tão organizada, isso refletiu no Conselho das ICs, há tempos que eu não vejo o Conselho das ICs tão forte, a mesma coisa o Conselho dos EPICONs, o processo aqui do CAE, que a gente vê que não para, está sempre inovando, equipe fora de série, discernimento, agora com colegiado. Então, paradoxalmente, apesar de ser um ano de crise, um ano difícil, um ano turbulento, a gente vê que nós estamos saindo dessa com, uma fortaleza maior no sentido de estar as instituições mais fortes. Então, mesmo a condição do colegiado, que eu achei interessante, é um colegiado muito forte, com pessoas importantes, veteranas, experientes, mas também outras pessoas permaneceram no Conselho das ICs, nessas instituições que eu comentei. Então, isso, em termos de grupo, é uma coisa fora de série, Então, a gente tem que reconhecer isso. Nesse ano, a gente lançou 2 ICs, nós lançamos 12 ICs, a gente lançou essa tertúlia matinal, ou seja, a coisa não tem mais como parar. Mesmo com esse baque da dessoma do Valdo, a coisa a gente sentiu, mas a gente está agora partindo para o outro nível, Isso é muito, muito bacana. E aí, para a gente começar aqui a tertúlia, eu pensei, uma coisa nova, Nós estamos vendo aí a melhor forma de fazer isso. Eu pensei em falar um pouco sobre o histórico da pesquisa, dar uma ideia do que a gente está fazendo e depois a gente abrir para o debate, tá certo? Em termos de histórico, eu vou falar aqui do nosso ponto de vista, do meu, principalmente, ponto de vista, como a coisa começou e da equipe que a gente está trabalhando, mas, obviamente, que existem outras pesquisas retrocognitivas e de personalidade consecutiva, a gente não está desconsiderando nem esquecendo essas pesquisas, tá certo? A gente vai focar um pouco nessa condição. Então, tudo começou em 2009, há 7 anos, em função de uma conversa que o professor Valdo levantou esse nome do Littré. Era uma conversa que estava já acontecendo em função de uma outra personalidade consecutiva, no caso do pesquisador, lá estava com a hipótese de ter sido Darwin. E aí o professor Valdo associou o nome do Littré ao Darwin, em função das defesas que ele fazia das ideias do Darwin na França, e eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, e o modo como ele falou, aquilo, que ele estava junto também. E ali eu comecei a pesquisar, vi muita coerência em termos de temperamento, de temas, em termos até de biotipo. Comecei a levantar essa hipótese, fui conversar com o professor Valdo. No início ele jogou um balde de água fria, falou, não, pensa bem, vê e tal. Aí eu já achei que não era tanto, aí ficamos uns 6 meses nesse vai, não vai, não é, até que, numa conversa até na casa dele, a Cris ajudou nesse aspecto, e aí, não é, vai, não vai e tal, como é que fica? E aí ele meio que deu a entender que tinha alguma coisa realmente para se pesquisar, e aí é uma coisa que a gente aprendeu com o professor Valdo, que ele nunca fazia muita coisa assim, não é, ele não queria ser o cara que falou, ele pesquisa, acho que tem coisa e tal. E a gente, então, começou o levantamento dessa hipótese de personalidade consecutiva do Littré, começou, então, em outubro de 2009. A gente ficou mais ou menos um ano pesquisando, a gente começou a fazer francês, a gente foi vendo, categorizando essas
essas semelhanças. E mais ou menos na metade de 2010, já no final do ano, começo de 2011, o próprio professor Valdo foi que começou a falar nisso. Ele perguntou se eu já tinha falado para o Loche, eu falei que não, e aí ele falou do Littré, ele veio para cá, falou na tertúlia, ele falou para a Mabel, e aí ele começou a pulverizar o tempo todo, mandou fazer o busto, botou o busto lá na frente da minha casa, e aí ele mesmo começou a fazer uma agitação que eu estava assim, porque é um processo que você fica numa saia justa, porque tem a ver com você, né? É uma pesquisa pessoal, ao mesmo tempo o Loche perguntava muito por que fazer isso nesse momento, por que liberar esse nome, por que insistir nisso, e ele sempre falou que era a condição de cobaia, né? Para a gente ter mais uma cobaia para se estudar. E antes desse processo, quando eu estava falando da condição do Darwin, ele também chamou muita atenção para a gente estudar. Antes dele falar quem era, ele falava, vocês têm que estudar esse cara é alguém na história, vocês vão cair para trás quando vocês souberem, estuda, olha o currículo dele, aí mandou a gente imprimir o currículo Lattes dele, a gente estudou e a gente ficava tentando, não, é fulano, não, vocês não sabem nada, é fulano. Então, o que eu quero dizer com isso? Parece que havia já uma tendência desse assunto começar a ser veiculado ainda mais. Isso já existia antes, com os casos da família dele, de um modo menor, o próprio caso do César também foi um caso que mexeu e foi preparando esse ambiente, mas em função principalmente do caso do Darwin, que é um caso histórico que mexe, com tudo, o cara mudou a ciência, etc., um grande nome da história, a gente viu que havia, na postura dele, havia uma mudança, porque ele mesmo ficava instigando, e foi a mesma coisa que ele fez com o Littré. Então, as coisas continuaram. Quando foi em 2012, quer dizer, há 4 anos, espontaneamente o Nonato, Alexandre Nonato, ele procurou algumas pessoas para a gente formar um grupo de pesquisa, que, segundo ele, era baseado, tinha por base um tripé, que era a personalidade consecutiva, a para-história e a biografologia, ou as biografias. Nós nos reunimos e aí começa a se formar esse grupo que depois se formou consecutivos, veio a Milena, o próprio César estava no início, o Alexandre, o Max, essa turma toda, a Lu, a Jaque, a Cris, várias pessoas. E nós chamamos esse grupo no início de GPS, porque a gente estava desnorteado, para se localizar na Cerex, era Grupo de Pesquisas em Serexologia. A coisa foi se organizando, e aí veio a ideia da gente virar uma equipe técnica de serexólogos do Luciclo. A gente conversou com a Cris, conversamos com o Valdo, ele aprovou. E aí nós começamos reuniões periódicas, reuniões mensais. Uma delas, até uma das primeiras, o Roberto apresentou a metodologia que ele estava utilizando para escrever o livro, Vidas de Naturalista. Ele apresentou para a gente como se faz, como ele estava fazendo a pesquisa serexológica. E aí na terceira, se não me engano, reunião, a gente viu a necessidade espontaneamente, se não me engano foi o próprio Max que falou, como havia essa hipótese do Littré de se focar num caso prático, para a gente tentar ver como que se processa a Seriex, que o nosso interesse maior é esse, quais são os mecanismos, a questão muitas vezes de mudança de gênero ou não, mudança de país, holopensene, materpensene, e aí a turma aceitou, a gente começou então a ter reuniões também mensais, vendo as características do Littré, todo o material que eu tinha traduzido para o português eu disponibilizei, que eu estava com uma pessoa que estava traduzindo do francês, a gente estava tendo esse material, e aí as pessoas começaram a estudar. E aí, o que é uma coisa que eu chamo a atenção para o processo de pesquisa? Há uma tendência no nosso processo aqui, de tudo que é muito particular, aquilo caminhar para o grupo. Aquilo tem que ter um cunho assistencial. Então eu falei, olha, fatalmente a gente vai ter que fazer um evento com isso, para disponibilizar essa pesquisa para as outras pessoas. E aí veio a ideia de se fazer um fórum de serexologia para se estudar esse cotejo. Então, uma pessoa começou a estudar mais a biografia, que foi a Jaqueline, outra, a Cris, começou a estudar o grupo do Littré, pela técnica do parasociograma. O pessoal da Conscius ajudou muito na época. Foi uma parceria que a gente fez estudando o temperamento, a conscienciometria, para ver o que bate. A Apex estudou
a proexometria, quer dizer, a vida dele, a minha vida atual, enfim. Isso ainda não tinha consecutivos, né? A gente fez esse evento pelo CAE, que era um grupo de pesquisas do Holociclo, e fizemos esse fórum justamente para se tentar entender mais essa condição do Littré, do grupo dele, e por que isso caminhou desse modo, por que ele fez curso intermissivo. Então, a metodologia foi se desenhando a partir desse processo. No começo informal, depois a coisa foi ganhando um corpo maior, e a gente sabia que era inevitável fundar uma IC. E na época eu perguntava muito para o professor Valdo, porque havia duas vertentes principais. Alguns me, entre aspas, pressionavam para lançar uma IC de lexicologia e outros de personalidade consecutiva. E eu, perguntando isso para o Valdo, ele falou, não, ainda não é o momento, a sua IC é outra, ele brincava comigo, que era outro processo, que eu estava na época mais envolvida, né, eu e a Cris. E beleza, então eu não queria tirar meu corpo fora de assumir uma pesquisa mais séria, no caso, o lançamento de uma IC. Então, em 2013, a gente fez esse fórum do Littré, e aí no final do ano, a gente fez o fórum em setembro. Quando foi em novembro, na mini tertúlia, ele virou para trás e falou, olha, no dia anterior, na verdade, ele falou, os amparadores estão falando para lançar a IC de TENEPS, e aí falou com a Amaro. E aí, no dia seguinte, a gente perguntando, lógico, perguntando por que agora, por que esse timing? Ele falou, é o timing das Consciex. Aí ele falou, inclusive, aí virou para trás e falou, já é hora de lançar a Escola de Personalidade Consecutiva. Então, isso foi no dia 14 de novembro de 2013, e aí esse grupo ele já existia, né? Na verdade, depois dessa data, em 6 meses, estava tudo pronto, a gente ia lançar a IC em agosto, mas em função de uma viagem com o próprio professor Valdo, por causa das coisas, dos exames dele em Belo Horizonte, a gente acabou postergando e a IC foi lançada, então, no ano seguinte, de 2014, em 14 de dezembro de 2014. Então, há 1 ano e meio. Então, nesse 1 ano e meio, a gente já fez muita coisa e aí um diferencial grande que tem, que eu gostaria de ressaltar também em termos de pesquisa, é isso. Existem aquelas pesquisas muito individualizadas, muito em função de ser autopesquisa e a pessoa vai caminhando assim. Mas dependendo do aspecto, uma autopesquisa ela vai virar uma pesquisa grupal. Ela tende a crescer e ela vai virar uma instituição. Então nós fomos caminhando nesse sentido. Antes da gente se lançar como IC, que foi em dezembro de 2014, em novembro, o professor Valdo lança a ideia de se fazer a noite de gala mnemônica, que para nós também é um outro marco, porque até então não se tinha trabalhado com retrocognição de grupo, ele não se dava nem muita força para se falar em retrocognição, quanto mais, né, que estava mudando o paradigma, as personalidades consecutivas estavam aparecendo, ele estava começando a fomentar isso mais, de repente ele vem com a ideia de se fazer um processo grupal, com trajes a rigor, com trajes a caráter. Então, isso é uma mudança total de paradigma. Então, a gente, né, aceitou esse desafio já com a equipe, tanto que na fundação da IC a gente já foi caracterizado para já dar o tom, para já mostrar qual era o objetivo que os amparadores estavam querendo que a gente realmente rememorasse, né, tivesse mais retrocognições, e aí vocês acompanharam, foi todo, né, praticamente de novembro a junho, que foi a noite de gala, diariamente esse assunto permeou tudo, a mini tertúlia, os corredores, as ICs, as unidades, tentando se entender o porquê, o como fazer. Então, muitas pessoas... Hã? Até a cidade, exatamente. Os prestadores de serviço, as pessoas, a mídia. Então, o que a gente vê? Uma tentativa dos amparadores, e aí, no caso, a própria equipe do Transmentor foi a que ficou mais em função disso, de começar a mostrar a importância de se estudar o passado, da gente buscar as nossas raízes, buscar ver de onde nós viemos, quem que nós representamos, como se faz essa pesquisa. Então, nós fizemos algumas oficinas junto com a holoteca, para as pessoas começarem, né, nós mesmos, começarmos a ter sinapse de como fazer essa pesquisa retrocognitiva, tendo por base a história e a para-história. Então, não precisa falar também, o evento foi um sucesso,
também menos de 9 meses depois, aí a Luciana coordenando, a gente lançou esse livro. Esse livro retrata bem o que foi a noite de gala, como foi feito. Existem capítulos também falando sobre retrocognição, sobre os bastidores do evento, sobre alguns aspectos que permearam toda a infraestrutura, todos os bastidores, enfim, tudo que foi feito nesse evento. Então, nesse contexto, a gente foi aprendendo e desenvolvendo uma metodologia. Paralelamente a isso, depois do Fórum do Littré, em função de uma também confirmação da condição da Juliana ter sido a Hobhouse, a Emily Hobhouse no passado, uma inglesa, a gente também já emendou um fórum. Então a gente fez o segundo Fórum Internacional de Serexologia, pesquisando a personalidade da Emily Hobhouse junto com a Juliana e as coisas da África. Ano passado tivemos a Noite de Gala e esse ano fizemos o Fórum da Corelli, tendo aí a Thelma como cobaia. Então, nesse 1 ano e meio, a gente já, nesses 2 anos, vamos colocar assim, a gente já fez esses 3 eventos grandes, esses 3 fóruns. Nós, depois que lançamos a IC, a gente viu como que a gente vai trabalhar com isso na prática e resolvemos assumir o desafio de procurar entender o que era esse conceito que o professor Valdo trouxe de retrosenha pessoal. E aí foi muito bom porque ele é muito difícil, ele batia na tecla o seguinte: vocês não viram esse conceito no curso intermissivo de vocês. As conceitos estão vendo agora, que nós estamos trazendo aqui. Então, para a gente foi difícil entender e estruturar uma metodologia. E esse foi o nosso carro-chefe. A gente pegou a retrosenha como sendo, vamos dizer assim, uma verpom mais essencial, mais prioritária para a gente trabalhar, porque ela mostra a linha de manifestação serexológica que a pessoa vem tendo. Então, a retrosenha é como se fosse uma síntese do holopensene que a pessoa vem trabalhando. Então, na metodologia, a gente procura ajudar a pessoa a ver quais são os holopensenes principais que ela tem, que ela demonstra. Desses 3 holopensenes, a síntese, a união, a interseção, a gente está chamando de retrosenha. Então, nós já fizemos 8 turmas desse curso, a retrosenha, identificação da retrosenha pessoal, cada um com mais ou menos 40 alunos. Nós estamos trabalhando também, aí eu falo isso na metodologia, que é justamente a pesquisa da retrosenha, você vê o presente procurando enxergar o passado. Então, por que a pessoa tem esse temperamento, qual o grupo que ela representa, qual a família, como a Cris apresentou na tertúlia passada, qual é a afinidade que ela tem com o processo histórico, a para-historiometria, a pessoa às vezes encasquetada, sei lá, com a Revolução Francesa, com uma guerra, com o holopensene da França, da Inglaterra, etc. Então, isso também é um parâmetro que a gente utiliza. Nós analisamos também todos os aspectos dessa vida, então todos os elementos, incluindo o nome da pessoa, a cidade onde ela nasceu, as coincidências que essa vida foram mostrando, porque a gente tem por base que pelo processo de afinidade, quando nós vamos nos manifestando aqui, a gente vai denunciando o nosso próprio passado. Então, esse curso da retrosenha, ele tem a metodologia de tentar, através do presente, enxergar o passado. E aí a pessoa puxar um fio da meada e começar a estudar isso. E a gente trabalha também no inverso, tentando estimular a pessoa a ter retrocognições assistidas. Então, existem basicamente 2 cursos, um que a gente faz uma imersão, é uma espécie de preceptoria, em que a pessoa passa 6 dias imersas no laboratório de retrocognições aqui do CAEC. Então, a gente tem essa parceria com o CAEC, em que a pessoa entra no domingo e ela faz 6 experimentos consecutivos até sexta-feira, sendo que 2 professores acompanham a pessoa no primeiro dia, no segundo dia e no último dia. Então, a ideia é trabalhar estimulando a pessoa a ter uma retrocognição. E aí, nessa retrocognição também é um elemento que a gente começa a trabalhar. Nesse aspecto também, a gente procurou estruturar um curso de campo também para estimular essas retrocognições assistidas, que é o lucidez retrocognitiva, para ver se a pessoa desencadeia a retrocognição por si.
nós achamos, isso o professor Valdo já escreveu bastante, que o ideal em termos de pesquisa retrocognitiva é você ir direto na fonte, é você ter a retrocognição, na verdade várias, no mínimo 10 retrocognições sobre uma vida para você começar a considerar essa possibilidade de ter vivido naquela condição, de ter sido alguém, etc, etc. Então, nessas duas frentes nós estamos trabalhando. Uma ajuda a outra, porque se a gente não tem sinapse nesse corpo, nesse cérebro, do processo histórico, de como era o zeitgeist da época, né, a mentalidade, como se vivia na época, isso fica muito difícil de se conseguir lembrar do passado, porque não faz o download, né, a informação que está no paracérebro, ela não desce para o cérebro físico. Então, tendo esses dois parâmetros, aí nós começamos a estruturar vários cursos pessoais, né? Os professores da Consecutivos têm as suas pesquisas individuais que visam justamente ajudar nessas duas metodologias. Para ajudar as pessoas também, a gente desenvolveu duas atividades basicamente gratuitas. Então, existe uma atividade que é o colóquio serexológico, em que a pessoa vai apresentar suas pesquisas serexológicas, qualquer pessoa da CCCI pode ir lá, e ela, em função de uma sincronicidade que ela teve, em função de uma dica do professor Valdo, de uma retrocognição, ela levanta uma hipótese de retropersonalidade ou de alguma coisa que ela esteja estudando e ela apresenta para as outras pessoas, justamente com o objetivo de tentar fazer um cotejo. Então, tem lá o fulano de tal, né, na vida passada, e eu aqui, o que bate e o que não bate. Então, nesse aspecto, em termos só de colóquio, já foram 25 pesquisadores que foram apresentar, e aí tem toda a nossa, vamos dizer assim, preocupação de estruturar mais, de ser mais científico, de tentar ajudar a pessoa a não puxar a brasa, a não viajar na maionese, a não forçar, porque uma coisa que a gente tem percebido ao longo desses anos é que há uma tendência, na maior parte das vezes, da pessoa querer fechar a questão rápido. Então, não, eu fui, acabou, e é isso, e já parte dali para frente. Então, e nós temos a nossa tentativa de mostrar para a pessoa que a pesquisa é um processo demorado. Seriex é uma das coisas mais difíceis que tem, porque nós estamos procurando padrões, mas uma coisa que a gente viu é que padrão não é tão fácil, não existe, porque tudo vai contra isso. Você está num corpo novo, num país novo, num idioma novo, às vezes no outro ramo do pomar genealógico. Então isso mascara, porque o objetivo todo foi esse da Seriex, é mascarar. É a pessoa ter uma vida nova, a pessoa recomeçar, a pessoa não ter tanto o peso do passado sobre ela. Mas nós já estamos numa condição de, entre aspas, derrogar essas leis, né, que o professor Valdo falava muito, que a revelação serexológica é como se fosse uma derrogação de leis. Então, para ajudar a pessoa a ir preparando esse ambiente para ela puxar esse fio da meada e ela realmente se encontrar no passado. E dentro desse aspecto, o que a gente orienta? A pessoa começar a se aprofundar a autopesquisa, os elementos que ela tem de autopesquisa. Então, a gente pega tudo que a pessoa já trouxe, por exemplo, tudo que ela fez na Consus, na Apex, na OIC, em todas as ICs, e o nosso objetivo mais é tentar amarrar isso do ponto de vista serexológico, quer dizer, qual que é a raiz disso, aonde que isso veio. Então, ela estudou, por exemplo, o Megatrafor lá na Consus. Então, a gente tem uma linha de pesquisa do Megatrafor que mas em que holopensene que esse Megatrafor se formou? Porque um mesmo Megatrafor, vamos supor, da liderança, a pessoa pode ter feito isso num contexto mais interassistencial, mais militar, mais intelectual, mais artístico. Então, de acordo com cada um, né, isso vai mudando e o nosso objetivo, então, é amarrar esses elementos e tentar dar essa visão histórica. E no início foi muito engraçado porque, realmente, nós, como comunidade, nós não tínhamos essa sinapse. Então, a tendência sempre era tentar ter um olhar muito atual, muito presente. Quando a gente ia fechar a retrosenha, por exemplo, a gente falava, nosso objetivo é ver o passado, da onde isso veio. E as pessoas tendiam a ter um olhar muito ainda da situação atual, um olhar muito, muito presente. Então, além desse colóquio que eu falei, existe um atendimento gratuito que é o Cronos. Então, quem tiver pesquisa serexológica, a gente faz um atendimento de 50 minutos, tentando ajudar a pessoa a estruturar uma pesquisa retrocognitiva, uma pesquisa serexológica com base nessas experiências que nós estamos tendo.
Então, além disso, nós já fizemos também 17 palestras online e 39 palestras públicas, já com quase 600 pessoas. Em termos de publicação, eu falei, são esses 2 livros que nós temos de pesquisadores da nossa IC, e nós temos 7 livros em andamento. Uma das premissas que nós colocamos quando a gente foi fundar a IC é justamente tentar priorizar ao máximo o processo de escrita, o processo da GESCOM, porque na série X, uma vertente que existe é o autorrevezamento. Isso faz parte do contexto da seriexologia. Então, nós seríamos incoerentes se a gente não estivesse priorizando o processo de escrita. Então, nesse aspecto, o livro do Littré, baseado nessa tradução que eu tinha comentado antes, ele está em diagramação. O livro da Rob House, que foi fruto desse fórum que nós fizemos, já está em revisão. A gente está começando a escrever o fórum da Corelli, sobre o processo da Corelli. Uma das demandas do professor Valdo foi que a gente fizesse uma escola de personalidade consecutiva. Então, essa escola, o primeiro módulo já está estruturado, a gente já está ministrando as aulas para nós mesmos. Então, ele também vai sair uma publicação disso, um livro sobre isso. Temperamento e série X, Megatrafora e série X, lucidez e multiexistencial são temas de livros que estão sendo escritos nesse contexto. O próprio Grupo Karmograma também tem uma obra assim. Enfim, além disso, a gente vem trazendo as nossas pesquisas em verbetes. Então, eu escrevi mais ou menos 80, 82 verbetes. Metade deles foi sobre assuntos da série X, foram 40 sobre série X e temas afins, e a turma escreveu 15 verbetes sobre esses assuntos também. Então, esse seria assim a síntese do nosso histórico. O que eu vejo como elemento mais importante? A gente ter o olhar na IC não tanto só como promotora de eventos, como promotora do processo de esclarecimento e assistência que se faz, que isso é muito importante, mas a gente usar a IC como fator motivador para continuar as pesquisas, né? Nós temos que juntar o nosso interesse, a nossa motivação em termos de pesquisa com tudo o que a IC faz. E aí a motivação cresce muito e a gente começa a ter vamos dizer assim, mais energia, a gente começa a querer fazer mais e o Holopensene da IC tende a ficar mais homeostático. Então, o que eu vi nesse processo aí dessa análise desses 7 anos quase? O polinômio autopesquisa, da autopesquisa você cria uma equipe, que é uma equipim, essa equipe ela tende a interagir com a Maxi ProX e da Maxi ProX vai para a Equipex, quer dizer, isso tudo está relacionado. Então, cada grupo, cada pesquisador com as afinidades, conforme a pessoa vai publicando as pesquisas, isso vai mexendo com as energias, isso vai polarizando o próprio Mater Pensene dela, as pessoas começam a chegar. Quando se instala uma instituição, aquilo cria vamos dizer assim, cria um Holopensene mais forte, então a Equipex começa a se estruturar cada vez mais. Então, toda a teoria que nós temos da conscienciologia, do processo de paraprocedência, processo do grupo que nós representamos, a IC é capaz de demonstrar isso, bastando a gente ter olhos de ver, a gente saber enxergar isso. Nesse processo também, a gente tem 3 anos e meio que nós estamos com a dinâmica de serexologia, atuante, e aí quando você insere realmente esse elemento parapsíquico, as pesquisas começam a ganhar vamos dizer assim, uma outra coloração, um outro sabor, porque você começa a ver a realidade dos fenômenos, aí no nosso caso a realidade parapsíquica, ela se impondo. Então essa convivência parapsíquica, ela permite, aí para quem tem parapsiquismo, para quem está desenvolvendo, fazer essa conciliação, essa convergência de interesses. Então aquela pesquisa que era predominantemente teórica, ela começa a ganhar um cunho prático cada vez maior. Então, em síntese, o nosso mega foco é ajudar as pessoas a descobrir essa linha de manifestação serexológica, cuja síntese é a retrosenha. Depois, ela descobriu, não, meu Holopensene é esse. Aí nós vamos ver, mas qual é o grupo que você representa? Você tem relação com qual? Porque isso é mais importante do que querer saber quem foi ou deixou de ser. Então, a pessoa sabe que vamos supor, ela tem relação com um grupo da enciclopédia, que ela tem relação com um grupo específico lá da Revolução Francesa, que ela tem relação, por exemplo, com um grupo de religiosos. Então, ela, sabendo disso, meio caminho já está andado. Por quê?
ela já tem chance de ter hipóteses quanto à retrovida crítica, que nós trouxemos aí algumas informações, e também o que ela precisa fazer na ProEx atual, em termos de público-alvo, o que ela vai escrever, em termos, provavelmente, de quem aparece na TENEPS dela. Então, as coisas começam a ficar cada vez mais amarradas. Então, desse processo de holopensene, o grupo ou equipe que ela representa, em seguida, se ela tiver mérito e se os amparadores acharem que é o caso, eles começam a dar dicas sobre uma possível personalidade consecutiva. Então, paradoxalmente, nosso objetivo é descobrir personalidades consecutivas, mas o caminho que a gente acha mais assistencial, mais lógico, mais coerente é indo do macro para o micro, quer dizer, do holopensene, do grupo, até o indivíduo. Então é isso, eu trouxe aqui 10 conceitos-chave em serexologia que nós estamos trabalhando. Dentro desse último aí dos indicadores serexométricos existem vários que nós estamos trabalhando. Metodologia eu já comentei, esse presente e passado. E esse gráfico daí da trilogia é uma síntese também de um processo prioritário que a gente está buscando trabalhar. Quer dizer, nós temos essa vida atual. Antes disso, na intermissão, tivemos um curso intermissivo e tivemos uma vida anterior que foi o que nos permitiu chegar nesse curso intermissivo. Então, essa vida ela é essencial, ela que deu, vamos dizer assim, um saldo, a liberação, que chamou a atenção, muitas vezes, final para os amparadores nos convidarem para esse curso. Só que essas duas vidas estão atreladas, tudo indica, a nossa hipótese é essa, a partir do professor Valdo deixou escrito, há uma retrovida crítica que há uma variação no tempo muito grande, de 3 séculos até 3 milênios, de 300 anos a 3 milênios. Então, só que dentro desse período ele coloca que a maior parte dos intermissivistas, a maioria foi de 5 séculos para cá. Então, essa vida foi quando nós começamos a fazer início de uma virada, começamos por algum modo, caiu a ficha, seja porque a pessoa errou e depois ela se arrependeu, ela percebeu, seja porque ela começou a querer acertar, começou a querer pelo menos deixar de errar. E aí os amparadores começaram a trabalhar com ela, no sentido dela se liberar nessas vidas que aconteceram logo depois, para que lá no século XIX ela tivesse liberada para fazer o curso intermissivo no século XX. Então, isso aí seria a síntese das nossas pesquisas. Eu queria agora abrir para vocês, deu aí mais ou menos meia hora. A Eliana está anotando a sequência de questões, de perguntas, para a gente poder começar. Tudo bem? Era escrita, só o pessoal levantando a mão e... Oi, Pedro. Oi. Eu queria que vocês, que já identificaram, eu digo assim, quem está aqui hoje, que já identificou a personalidade, que já assumiu, que já está estudando, falassem sobre a relação entre a descoberta, o estudo dessa personalidade e a TENEPS de vocês. Como impactou, como tem acontecido, enfim, o que acontece? O que eu vejo, eu acho que eu comentei en passant, toda essa pesquisa do passado, quando a gente começa a concretizar, no sentido de você ter um objeto mais palpável, que é uma personalidade, que é um contexto, é uma pessoa, que essa pessoa teve uma família, ela viveu num país, numa época, etc., você começa a ver todos os conceitos da conscienciologia como se fosse numa outra camada, como se fosse num outro nível lá da espiral. Então, a TENEPS é um deles. A TENEPS você começa a ver o amparador da TENEPS, por exemplo, quem é ele no contexto lá do Littré. Então, uma vez eu saí do corpo e vi o jeitão do amparador que trabalha comigo, e aí eu busco querer saber lá no parassociograma, no grupo karmograma que a Cris faz, será que ele está ali? Porque o amparador da TENEPS ele tem muito interesse no nosso processo evolutivo, ele é muito próximo do nosso nível evolutivo, só que ele está de psicossoma e está lúcido, é um amparador. Então, você começa a ter esse olhar um pouco mais assim palpável. Ele, de uma entidade, que é o amparador da TENEPS, que fica um pouco solto, ele começa a se concretizar também, você começa a tecer hipóteses. Além disso, você começa a ver os assistidos. Então, qual é o predomínio das consciências? Então, vou te dar 2 exemplos nesse sentido. Quando começou esse processo do Littré,
que o professor Valdo começou a falar muito e insistir nessa condição, ele, num almoço, ele falou assim, olha, a partir de hoje, todos os intelectuais que vierem aqui, você tem que estar junto, você tem que atender esse povo, porque é o povo do Littré, por causa do Holopensene do Littré. Então, você começa a ver o público-alvo de modo mais, assim, né, claro. E, por exemplo, no ECP2, durante lá o campo, eu vi que a gente atua no campo aqui para a direita com a banqueta, né? E eu comecei a receber desse lado aqui de cima, como se fosse um processo quase de controle remoto, assim, uma coisa que vinha em ondas, assim, me chamando a atenção. E quando eu olhei, tinham 3 concierges, uma que estava conduzindo 2, eu acho que tinha ainda uma outra, mas eu não percebi muito. E esse amparador que estava conduzindo eram todos homens, e ele mostrando justamente a condição que eu me encontrava, o fato de eu saber que era o Littré, e aquelas pessoas eram pessoas que conviveram com o Littré lá, só que eles tinham, o que deu impacto neles, eles tinham ainda a memória do Littré, um cara materialista, um cara positivista, um cara, né, político, um cara lexicógrafo, e eu ali entregue as baratas em termos de transe parapsíquico, falando disso tudo e tal. Então, eu vi o impacto que isso causou naquelas 2 concierges, uma mais específica, porque eu tenho a hipótese de ser uma pessoa mais próxima do Littré. Então, você veja, quando você vivencia uma condição como essa, a teoria, você começa a ver que tudo aquilo que o professor Valdo falava, tudo aquilo que a gente estuda é mais sério ainda do que, às vezes, a gente estava considerando. Então, nós vamos fazendo essa reperspectivação de vários conceitos da conscienciologia. Aquilo continua, era o que você sabia, mas é como se você entendesse mais, sabe? A camada ficou mais prática, mais palpável. O processo, por exemplo, de evocação acontece muito isso. A evocação ela começa a ficar mais próxima. Então, vamos supor, nos cursos que a gente começou a dar de retrosenha, não só comigo isso, mas com várias pessoas da equipe, muitas pessoas do passado dessa vida começaram a aparecer de um modo impressionante, assim, em termos de coincidência, de datas, a data do curso, a pessoa que você não via há décadas, ela te liga, o grupo, vamos supor, da medicina que se formou, faz um grupo no WhatsApp no dia que você está dando um curso específico, pessoas que você não tinha mais contato, aquilo retoma e você começa a atuar em outro nível. Então, eu vejo muito essa condição. O parapsiquismo ele começa a ficar mais aguçado, ou específico, ou prático nesse aspecto. O TENEPS tem... A Mercedes. Próxima, Mercedes. Bom dia. Só um pouquinho que está desligado ainda, Mercedes. Vai falando que ele vai ligar. Vamos dar um outro micrófono lá para ela, porque tá difícil, né? Tá tudo desligado? Dice que sí. Ahí, Ahora sí. ahí. Es que es distinto de los otros. Sí. Disculpa. Então, como se puede ter esa percepción de una retrovida, en este caso crítica, como que es la más importante? ¿Y cómo se puede acceder si eso ya fue concertado séculos atrás? Aparentemente parece 5, 10, no sé. Sí. Ya hablando de séculos, pues, da igual 5 que 6, ¿no? En esta visión intrafísica ainda, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede tener? Porque, por ejemplo, yo con Grecia, yo tengo alguna cosa especial, mas no sé, es solo con el propio país, ¿no? En cuanto a música, en cuanto a danza, yo comencé a aprender danza griega antigua, así de una forma rápida, casi en 2 días, ¿no? Es por eso, yo tengo esa idea. Mas también, al mismo tiempo, yo acho que se puede tener esa percepción hoy con el mío parapsiquismo, con nuestro parapsiquismo que ainda está comenzando, ¿no? Sim.
essa é uma pergunta. Então, E- se eu entendi, o desafio é esse. Então, a gente, com o parapsiquismo que nós temos, a gente começar a ir acessando e, vamos dizer assim, desvendando a nossa própria holomemória. Isso exige, isso tem um preço em vários aspectos. O próprio parapsiquismo, quer dizer, quanto que a gente investe, o quanto que a gente desenvolve, o quanto que a gente leva a sério. Existe um preço emocional dentro disso tudo, porque o processo de retrocognições, ele tem íntima relação com o processo emocional, porque quanto mais a gente vai para o passado, a tendência é que a gente tenha sido mais imaturo, o próprio ambiente da época, o nível era muito baixo, em termos de civilização, né? Em termos de havia muita guerra, muita ignorância, então isso tudo ficou muito traumático na nossa holomemória. Então, todo o trabalho que a gente faz aqui, no sentido de desenvolver mais maturidade, de compreender mais como funciona o psicossoma, de ter mais essa maturidade cardiochacral, vamos chamar assim, vai dando condições para a gente ir acessando essas vidas específicas do passado. E aí existe até um paradoxo, porque quanto mais traumático, mais fácil lembrar, porque a emoção ela é quase que a moeda. Então, se a gente estiver preparado, por isso que a gente trabalha muito também não esquecendo do conceito da desperticidade. Então, quanto mais cedo nós virarmos despertos e bancarmos e sermos, mais a gente vai ter condições de acessar o nosso passado de um modo tranquilo, de um modo, seja o passado que for, mas você compreender aquele passado traumático, eventualmente, que ele tenha tido. Então, esse é um aspecto. Um outro aspecto é o seguinte, como que é isso, né? Quer dizer, você ter uma vida lá antiga, séculos, vamos supor, 10 séculos, 6, 7, 5 séculos para trás, que ela influencia especificamente na vida atual. O que a gente tem observado, e até o professor Valdo chamou muita atenção disso quando a gente estava em São Paulo aí da última vez, é que as coisas são muito, muito parecidas. Essa vida, por mais que ela tenha toda a modernidade, tenha tudo isso que a gente esteja vivenciando, o plot, o arcabouço, as pessoas, o temperamento, a nossa manifestação é muito cópia, como se fosse uma cópia quase que literal. Então, o que a gente está buscando aprender? É calibrar o nosso olhar para entender que essa manifestação que você colocou, por exemplo, da dança, ela às vezes é muito antiga, ela vem permeando vários corpos que você se manifestou. Então, é como se fosse um fio da meada. A dificuldade que a gente observa muitas vezes é fazer a junção de pontas. Tem coisas óbvias, como essa que você comentou, mas tem coisas, às vezes, que você ainda não se deu conta que tem a ver com esse processo da dança, ou com esse holopensene, ou com essa, vamos supor, essa etnia específica. Então, de uma vida para outra, as coisas eram muito, ainda são, mas principalmente no passado, elas eram muito cópias, eram muito automiméticas. Tanto é assim que uma das grandes vantagens de você saber uma vida mais ou menos, né, ter uma hipótese mais ou menos confiável, é que é uma vida antes do curso intermissivo. Isso faz muita diferença. Por quê? Porque depois do curso intermissivo, a gente começou a já ter um verniz de cosmoética maior, já ter uma cosmovisão um pouquinho maior, a gente já quis melhorar um pouco mais, já fez como se fosse uma pós-graduação, e aí a gente ressomou, aí vem a conscienciologia aí, né, qualifica ainda mais isso nesse corpo. Então, olhar hoje, a gente ainda é o que nós somos no passado, mas às vezes essa melhorada que nós demos, que é uma coisa super positiva, paradoxalmente dificulta a gente se encontrar no passado. Então, quando você encontra, vamos pegar o caso da Corelli, que a gente estudou mais recentemente, quando a gente estuda lá a Corelli, é muito mais fácil ver a trajetória provável de vidas da Corelli anterior. Por quê? Baseado no temperamento dela, no que ela escreveu, nos livros que ela escreveu, por que ela falou tanto de parapsiquismo, por que ela falou tanto de Egito, por que ela falou tanto de religião, não é assim? E aí você começa, junta com a Thelma hoje, com as retrocognições que ela teve, as impressões, tudo isso, você começa a fazer o que nós estamos chamando de serexometria, quer dizer, você fazer a aferição qualitativa e quantitativa das prováveis vidas que ela teve. Então, juntando isso tudo, quer dizer, considerando que nós estamos tendo essas vidas de modo muito automimético, porque não havia tanta lucidez,
você começa a ver a tendência da consciência de um corpo para outro. Outra coisa que queria perguntar, é difícil perguntar-te uma coisa que é de minha vida, não? Não sei. Sim. Mas eu também me pergunto por que eu estou aqui em Brasil. Mas não que me pergunte dizendo, o que faço aqui? Não. Eu tomei a decisão em 2006, não? De vir e tal. Porque para mim aqui a evolução ia ser muito mais rápida que em Espanha, que era bem difícil. Sim, não? mas isso em função da conscienciologia? Já havia conscienciologia na sua vida, não? Sim, Já, né? eu comecei em 1999, Ótimo. em abril. Sim, Então, eu estava na unidade da IAC em Madrid, não? sim. Es decir, estaba la concienciología. Mas venir aquí, para mí, supuso eso. Mas yo me pregunto, precisamente por el tema de hoy, si yo tengo alguna retrovida en Brasil o si yo tengo algún débito, falando de los cobradores, ¿no? Sim, mas aí é a mesma coisa, dá na mesma, porque tem duas abordagens aí. Primeiro essa, se você já teve retrovida no Brasil, é uma possibilidade, ou se você teve interesse porque você já sabia que o grupo estava aqui e a ProEx maior, vamos colocar assim, a matriz, estaria sendo feita aqui. Então, você pode ter mais do que a média dos europeus, por exemplo, tido essa iniciativa mais pronta de querer vir, porque você já tinha forma aqui, ou por causa de coisas intermissivas que você viu que aqui ia ser onde a coisa ia acelerar mais, como você comentou. Agora, o fato de ter tido retrovida, vamos colocar nessa linha, aí o processo de débito e crédito é íncito. Porque, principalmente nas nossas vidas do passado, que é uma outra coisa que a gente costuma ver também nas análises, há uma tendência da pessoa achar que a vida foi ou positiva ou negativa. Então, óbvio que se você pegar o saldo, realmente pode ter sido mais positivo ou mais negativo. Mas as vidas, elas são muito complexas, porque a gente errou e acertou em coisas, às vezes, que a gente nem tem noção muito ainda. Então, ter tido uma retrovida, vamos supor que você já veio para o Brasil antes, até considerando que o professor Valdo já esteve aqui, muitos de nós podemos ter estado aqui também. Então, aí tem que ver o saldo. Você deve ter errado e deve ter acertado. Aí, como você parece ter uma afinidade, gostar e querer ficar aqui, você nesse saldo pode ser que ele seja um pouco melhor, porque você tem uma forma, parece mais positiva, mas isso tudo é hipótese. A primeira hipótese, a segunda hipótese. É totalmente positivo. Sim. Resposta de ver qual é o porquê, não? Perfeito. Então, mesmo considerando a vida mais positiva, pode ter tido isso. Desculpa, Fabiana, próxima. Pedro, Pois não. A minha pergunta diz respeito aos próximos passos. Então, a pessoa tem lá os primeiros insights, as primeiras ideias, lê um pouco, pesquisa, vê que tem algum nível de engajamento e possibilidade em termos de personalidade consecutiva. Quais os próximos passos? Os próximos passos eu vejo, aí dependendo da fase, mas é você fazer a refutação da hipótese. Quer dizer, você tentar fazer todos os elementos que jogam a hipótese por terra. Por quê? Porque isso ajuda a, se realmente tiver ali brasa embaixo dessa cinza aí, a coisa vai se confirmar ainda mais. Se não, você vai ver que às vezes aquela hipótese ela não está bem estruturada. E como que a gente pode fazer essa refutação? A gente pode abrir a pesquisa. Então, seja lá com 2 professores, no Cronos, seja num colóquio que é para um grupo maior, seja em outro contexto, você receber feedbacks. Então, você apresenta e o olhar do outro é muito bom, porque a nossa tendência, mesmo inconsciente, existem pontos cegos que a gente não vê na nossa pesquisa. Então, mesmo que a pessoa não queira, às vezes ela está defendendo uma tendência de ser ou não ser. É muito comum a pessoa, entre aspas, se apaixonar pela hipótese lá do passado. Não, o Littré, o cara é o máximo. Nossa, o Littré, e eu começo a me envolver e, entende? Mesmo implicitamente, eu posso começar a querer defender tanto a hipótese de ter sido, como defender a própria biografia. E é uma das coisas que o professor Valdo batia muito na tecla com a gente, jamais defenda a sua biografia nesse aspecto egóico, de você querer falar que não, que falaram do Littré está tudo errado, o Littré não era isso, a intenção dele era essa, ou era aquela. Isso é história, não adianta. A gente vai tentar ver os dois lados, vai tentar tirar a essência do consenso possível da época. Até porque
Biografias têm sempre muitos vieses, é o viés. Você viu o caso do Littré, teve um biógrafo que foi amigo dele contemporâneo, então já tem todo um viés de ter sido amigo. Um outro foi um médico do século XX, então ele tem um viés médico, o olhar médico. O outro foi um lexicógrafo, então vai pegar mais o processo da lexicografia. Então, biografias têm muitos filtros que a gente tem que dar esses descontos. Mas, por exemplo, se esses 3 metem o pau num aspecto do Littré, eu vou dar o contra, entende? Então, é um consenso aquilo. Os acertos do Littré é a mesma coisa. Então, a gente observa ainda as pessoas brigando com a história, com os historiadores, que diz que foi, que não foi. Que não sei. Gente, se é um consenso, para quê? Vamos caminhar dali para frente. Então, eu vejo assim, o próximo passo é esse, é passar por essa etapa de refutação. Se superar isso, a pesquisa vai ganhar vamos dizer assim, né, uma estrutura maior, e aí a pessoa começa a mexer com mais dados. Aí tem que ver se a pessoa já foi pesquisar em loco, no país, o que ela sentiu lá. Tem que ver se ela, por exemplo, tem a paciência de manter uma pesquisa durante muito tempo, porque há uma tendência nossa de querer, como eu falei antes, resolver tudo rápido. Então a pessoa já tem hipótese, ela já quer decidir se é ou não é para ela poder caminhar. E não, eu acho que a gente pode manter a condição em aberto muito tempo. E aí os fatos, pouco a pouco, eles vão orientando até o momento em que a pessoa realmente começa a ter mais retrocognições para corroborar essa hipótese. Entendi. E dentro da Consecutivos, quais são as áreas, ou os locais que você propõe que a gente apresente? Você tem colóquio? Como Eu você... tenho mais indoors, é o Cronos, que é essa atividade gratuita que 2 serexólogos vão lá olhar a sua pesquisa, vão dar dicas e tal. E esse mais petit comité eu coloco, normalmente dá umas 20 pessoas, que a pessoa apresenta a sua pesquisa. Então, são etapas, primeiro lá e depois... mais ou menos nesse aspecto. Okay. É de acordo com a vontade do pesquisador. Então, o colóquio, principalmente, a gente não tem assim, responsabilidade direta com aquela pesquisa. A pessoa vai lá e é como se fosse uma praça pública para ela apresentar. A gente só vai fornecer um olhar um pouco mais crítico para ajudar. Mas a gente não vai referendar, não é, Fabiana é a fulano, deixou de ser. A gente não vai entrar nesse mérito. A gente vai tentar ver se a estrutura da pesquisa está bem ordenada, organizada, se tem fundamento, assim por diante. Ok, obrigada. Então, eu tenho 2 questões, elas não estão muito relacionadas. De repente, eu faço uma agora e uma mais tarde. Eu quero saber a respeito de aspectos que você apresenta muito fortemente hoje em dia e que não estariam presentes naquela personalidade. Sim. Por exemplo, no teu caso, você é Picon, mas o Littré era materialista, positivista, como você falou. Como isso, vocês veem esse aspecto lá na... Esse é como se fosse um viés, né? Então, quando a gente vai fazer o cotejo, as coisas que não batem, a gente tem que ter esse olhar. Não batem porque podem significar que não é, ou não batem porque ou o Littré não desenvolveu aquilo naquela vida, tinha vamos dizer, entre aspas, uma proex, uma meta específica para trabalhar com um aspecto e o parapsiquismo foi desenvolvido antes e assim por diante. Mas o que é assim que ajuda nesse aspecto de ser ou não ser? Como que a gente vai conduzir a nossa hipótese? É quando bate no temperamento. Então, o temperamento é que não pode ter esse desnível, sabe? Essa incoerência. Por mais que, às vezes, é difícil você conseguir enxergar o temperamento, às vezes. Mas você consegue, às vezes, ver que não, a pessoa era capaz realmente de fazer isso. Então, o temperamento, quando ele é muito díspare, aí a gente desconfia mais da hipótese de não ser, mas mesmo assim também não dá para chancelar, porque tem tudo aquilo que eu falei, a mudança de gênero, às vezes, mudança de século, custo permissivo no meio. Então, esse é um aspecto. No caso específico do Littré, uma outra variável de todos nós, uma outra variável que a gente sempre lembra, é o período intermissivo anterior a essa vida. Então, o Littré, vamos supor, trabalhou com tudo aquilo, como eu fiquei quase 100 anos no extrafísico, esses 93 anos, eu devo ter caminhado bastante com esse processo parapsíquico, recuperar alguma coisa que eventualmente tinha do passado,
ou desenvolver muita coisa. Tanto que, nessa vida atual, se eu fosse olhar, me chama muito mais atenção para o psiquismo que eu tive na infância e adolescência do que um processo mental somático, coisas assim. E aí eu atribuo muito a essa intermissão, que é o paraviés que a gente chama. Então, o curso intermissivo e a última intermissão dificultam por isso, porque a gente começou a estudar outras coisas e às vezes foi completar, né, aspectos que a gente não tinha tão desenvolvido, e aí isso pode entrar como ideia inata, como aspectos da infância e adolescência que acabam, entre aspas, mascarando. Mas você vê, o temperamento é muito parecido, os interesses, as afinidades, o jeitão mais fechado, mais introspectivo. Então, eu encaminharia o raciocínio mais ou menos nesse aspecto. Ok. Pedro, aqui, ó. Sorry. Eu lembro mais ou menos de 2005, 2006, lá numa tertúlia lá no Salão Verde. O professor Valdo falou uma coisa que o pessoal ficou empolvorosa na época, e tudo, ele depois entrou bem na questão da retrocognição. Que ele disse o seguinte, que, ó, um dia, tipo assim, nos próximos anos, né, a CCCI vai ter um nível de maturidade grupal, e essa maturidade grupal vai proporcionar a abertura do parapsiquismo de todo mundo. E ele, na explicação, que o pessoal quis entender melhor, para aprofundar, ele focou muito na questão da retrocognição. E a explicação é até meio óbvia, né? Porque falou assim, se o pessoal não tiver maturidade, como é que a gente vai lembrar que um fez isso com o outro, fez aquilo... E aí eu queria saber se nesse aspecto de... Você que tem contato com... Está trabalhando nisso, vendo a questão da retrocognição do pessoal da CCCI, você tem alguma observação, alguma reflexão sobre a questão do parapsiquismo grupal e retrocognição grupal? Se tem alguma trava principal nessa linha aí? Eu acho que, até eu não lembrava, né, disso, mas eu concordo baseado nisso que eu estava comentando antes. Quer dizer, se você olhar os fatos, o fato de ter tido a noite de gala, deles darem força de desistir uma IC para estudar só isso, eu sempre atribuía a uma maturidade média que a gente está podendo, pelo menos, né, começar a enxergar isso, a se reconhecer mais. Porque no estudo da retrocognição, da série X, um primeiro aspecto que a gente tem que superar é a pessoa fazer reconciliação com a própria história. Porque muitas pessoas correm de retrocognição por causa dos erros que elas mesmas cometeram. Então, a gente tem que começar a pensar, poxa, se eu cometi esse erro, mas eu estou aqui hoje, eu sou intermissivista, eu estou com essas ideias, é porque, de algum modo ou outro, no saldo aí da balança, eu tive mérito, eu tive condições, alguma coisa aconteceu para eu estar aqui. Então, com base nessas informações todas da conscienciometria, das recins, de todas as verpons, eu já devo ter estrutura para assumir esses erros do passado. Então, porque é uma ilusão achar que a nossa ficha aí do passado ela é perfeita, limpa, ótima, né? Assim, é o que a gente comenta, nos primeiros cursos de retrosenha, as pessoas queriam ter a retrosenha de cosmovisão, assistencialidade, coisas assim muito avançadas, e às vezes são coisas mais chãs, assim, mais pontuais. Então, isso é um primeiro aspecto, a pessoa fazer a reconciliação com a própria história. E depois vem esse do processo grupal. Quando a gente começa a entender o mecanismo da série X, que é você... O pessoal fala hoje em dia, né, vir junto e misturado, que é você mudando de papéis para você sentir muito o que o outro sentiu na pele dele. Então, a mãe, quando vai receber o próprio mega sediador, então você vê esse processo crítico que é, né, você está ali gestando uma pessoa que às vezes foi seu algoz no passado. Então, pegando esse caso extremo, você pensando nisso e vendo, né, os casos na prática, você começa a entender o que é a transafetividade. Eu busco chegar na transafetividade quando eu faço esse raciocínio de ver que eu já devo ter tido vidas aqui com várias pessoas e o relacionamento, eu tento não deixar as emoções contaminarem, seja do ponto de vista afetivo-sexual, seja do ponto de vista bélico. Quer dizer, você ter maturidade para reconhecer que aquela pessoa às vezes foi seu algoz, ou que você foi o algoz daquela pessoa, e você sobrepairar na medida do possível, você lidar com isso. E a mesma coisa os casais incompletos, você não deixar a coisa, né, transbordar,
você começa a entender o que o Valdo chama de transafetividade, que é você olhar a humanidade e você saber ter essa inteligência cronêmica. Não, a minha vida hoje atual é essa, dentro dessa lógica, mas eu sei quem é quem nesse contexto, e aí vem o contexto assistencial, que é o que o Valdo fazia, quer dizer, ele sabia que hoje aquela garota adolescente foi mãe dele, e ele vai lá e vai ajudar ela no contexto atual. Então, o que ela precisa de estudo, né, na INVEX, da conscienciologia, da escrita, para recuperar os cons dela, que ela tem. E não querer tirar partido do fato de eventual de ser mãe, etc. Então, nesse aspecto, nós estamos caminhando nisso. E aí eu sempre pensei e comentei com algumas pessoas próximas que eu falava, eu acho que quando o Valdo dessomar, nós vamos passar uma fase crítica, mas há uma transição, mas há uma tendência do nosso parapsiquismo melhorar, porque os amparadores vão ter interesse nisso. Quer dizer, se nós dermos condições, fizermos o nosso dever de casa, e aí no meu caso eu sempre falei, eu preciso trabalhar menos, eu preciso ter uma vida mais tranquila, etc, etc, o nosso parapsiquismo vai tender a despontar mais para eles poderem nos usar, enfim, para a coisa caminhar. Tem essa questão do interesse dos amparadores, que você está colocando agora, mas o que eu achei curioso na época, até bacana, foi assim, às vezes tem a pessoa que ela faz um esforço muito individual, sozinha, lá na casa dela, faz estudar, praticar, fazer tudo certinho para ter a retocognição e tudo. E aí, de repente, caiu a ficha que ela precisa reconciliar com o vizinho para poder melhorar o parapsiquismo dela. Perfeito. Muito interessante isso. Isso é totalmente... Tanto é que o professor Valdo sempre atrelou alguns casos de personalidade consecutiva que ele não podia revelar, às vezes não tanto a pessoa, mas alguém da família, alguém da IC, porque se a pessoa lembra e sabe, ela vai reverberar na outra ali e vai ser pior por causa dos assediadores em cima daquela pessoa. Sim. Então, a Seriex é um pouco jogo de xadrez. Eles vão vendo o que dá para mexer sem perturbar muito quem está em torno, porque às vezes eu tenho condições, mas às vezes quem está do meu lado não tem, e aí na economia de males é melhor não mexer. Agora, Pedro, esse semestre eu observei estou observando dois fatos interessantes na mesma linha, e que dá para a gente extrapolar essa questão grupal, né? É a questão aí dessa reconciliação dentro do grupo. Em janeiro veio aqui um líder, né? Acho que está todo mundo sabendo, um líder mais avançadinho dos espíritas, né? E ele ficou impressionado com as coisas do Zéfiro e tudo, e acabaram fazendo um documentário e chamaram a Mabel para fazer um segundo programa lá em São Paulo. Sim. E eu, pela Comunicons, a gente teve contato aí com o Oceano Vieira, né? Que é um produtor, o maior produtor de filmes espíritas do Brasil, que a gente vai estar aqui, daqui a pouco comenta aí para o dia 30 de julho, né, aniversário nosso, que ele está vindo aí também. Então, eu estou vendo assim, tem um grupo da Conscienciologia que, por hipótese, né, eu vejo assim, que o grupo espírita é um grupo que sempre teve mais ou menos afastado, farpa para lá, farpa para cá, e eu acho que está havendo uma aproximação também. Né? Sem dúvida. Então, acho que esse esse movimento de maturidade grupal. Perfeito. A gente saber fazer... Você vê essa lógica também? Sim, saber fazer essas pontes, né? Porque existem pessoas de lá que vão migrar para cá e, eventualmente, até pessoas periféricas que vão aderir para lá. Então, você vai começar a aproximar e, nessa fronteira, nessa transição, vai começar a ter muito intercâmbio. Então, eu acho que outra coisa que a gente tem que considerar é que agora o Zéfiro está de consciex. Então, ele vai começar a mexer com o povo dele todo, né, de um modo talvez com uma liberdade maior, é uma hipótese, para trazer esse povo para onde interessa, para preparar para os próximos cursos intermissivos. Né? Então, eu concordo, eu acho que isso aí está acontecendo sim. Questões, mas eu entrei bastante no que o Paulo André colocou e me fez lembrar que talvez tenha sido o primeiro, pelo menos o primeiro curso que eu vi o Valdo dar sobre retrocognição, que foi um grupo onde ele apresentava uma técnica que ele considerava avançada da retrocognição de Nostradamus. Sim. E e aconteceu isso que você falou, no sentido de que vai estimulando a memória de quem está em torno, e logo ele pediu, não vou dar mais esse curso, não está na hora. Vai existir um momento em que a CCCI vai estar madura e vocês vão fazer isso.
E é interessante, você já abordou 2 vezes aí também essa questão dos fatos evidenciando a maturidade da CCCI, né? E é interessante que hoje a gente tem até uma IC para estudar e divulgar as pesquisas no assunto. E até uma tertúlia, né? Bom, agora eu vou lá. Todos nós sabemos que a teática da conscienciologia catalisa o amadurecimento, né, pessoal e o que a gente está falando, amadurecimento grupal. Mas eu queria perguntar assim, você, Pedro, identifica mudanças em sua manifestação hoje, no dia a dia, mas em função de você estar mais lúcido quanto ao seu passado? Ou você não percebeu isso? E se sim, o que? Se é que você pode colocar para a gente? Sim, tem vários aspectos. O que eu costumo dividir, né? A minha tendência é sempre querer categorizar, mas, assim, do ponto de vista egocármico, eu vejo muito uma mudança de temperamento, pelo menos uma tentativa, que eu já nasci com isso, de tentar me abrir cada vez mais, porque a minha tendência acho que em função de um passado religioso, ser mais fechado, introspectivo, coisas assim. Então, a conscienciologia vem me ajudando cada vez mais e eu vou dando corda para isso no sentido de assumir papéis, lideranças, coordenações, etc. Então, quando eu vejo a condição do litré, aí eu comparo, devo estar um pouquinho melhor nesse aspecto porque para mim era muito mais fácil ficar em casa escrevendo, seja o que for. Mas eu coloco como prioridade isso, estar no grupo, coordenar o grupo, vir aqui, dar a aula, né, verbete, porque tem essa condição. Um outro aspecto que a condição do litré me ajudou é recuperar esse trafor da intelectualidade e da escrita, porque eu tinha muito um autoassédio de me colocar muito para baixo em todos os aspectos, como se fosse uma menos-valia. E tanto que no começo da hipótese eu falava, não sou eu, porque é muita areia para o meu caminhão em termos intelectuais. E quando eu fui assumindo, porque no processo de memória, de personalidade consecutiva, você tem que ter um tempo em que você vai acostumando, vai vendo aquilo, porque a realidade ela é um pouco chata, porque você não consegue dourar a pílula. Se fosse por mim, eu botava o litré um pouco mais bonitinho, mais alto, mais bacana, mais assistencial, mais parapsíquico, mas não é aquilo. Então, essa realidade, ela chateia, ela fica ali. Então, você tem um tempo em que você vai se acostumando com essa, que é o que eu falei da reconciliação com o próprio passado. Você veja, é um passado do litré que não tem nada tão sério de coisas negativas. Imagina uma coisa séria mesmo em termos negativos, então a pessoa tem que ter estofo para ela aceitar e bancar e tal. Então, o resgate do trafor, do mega trafor, é um fato, porque apesar de você já ter aquela tendência, quando você sabe, aquilo vai chateando num bom sentido de você assumir cada vez mais. Então, se você vir a minha produção escrita, né, antes e depois, ela deu um salto em função disso. Então, é um aspecto. Agora, o mais sério que eu acho é que eu sempre soube da importância de grupo, de grupalidade, mas depois eu comecei vamos dizer assim, a ficar mais entranhado, a dar mais valor, a reconhecer mais a importância da grupalidade na evolução. E uma vez eu conversei com o professor Valdo, até quando a gente mostrou o parassociograma do litré, ele fez algumas coisas. Então, o que é o parassociograma? Não sei se todo mundo sabe, mas é um mapa de relações, tendo aí, no caso, o litré bem no centro. Então, a família, os amigos, os oponentes ideológicos, todos os grupos que ele participou. E a primeira coisa que ele falou para a gente, falou assim, vocês vão ter que encontrar quem é quem desde 1100 para cá. Então, quem é quem na CCCI hoje, ao longo das vidas. Então, você falou, a gente sabe que Nostradamus, lá no século XVI, com outras pessoas do nosso grupo, estavam ali. E o resto, né? E quem mais? E aí fazer esse parassociograma das pessoas até chegar em 1100. Então, nós temos um projeto na Consecutivos, que é o projeto 1100, que é exatamente ter essa cosmovisão das personalidades até lá. E, além disso, ele falou assim, você tem que encontrar o seu povo hoje. Ele até usou uma expressão assim impactante, a sua obrigação é essa. Que aí eu imagino que é o que o evoluciólogo lá na frente faz, quer dizer, ele já está nessa condição, ele já sabe quem é o grupo, ele já encontrou o grupo, ele já está assistindo o grupo. Nós aqui, quando a gente vai buscar o passado, às vezes o interesse ainda é muito egocármico, mas, como eu falei antes, nosso interesse principal é de grupo.
Porque às vezes eu sei que o amigo lá de escola do Litré às vezes já está aqui, mas tem o outro que está desgarrado, que está não sei aonde. Então, eu saber isso aqui nesse corpo, nessa vida hoje, já ter essa ideia, já procurar, já buscar, eu vejo em todo mundo, né, que está fazendo isso, já é muito assim, caminho andado para a gente quando chegar na condição da liderança interassistencial. Quer dizer, eu já vou ter parado, já vou ter pensado, já vou ter feito cotejo, por quê? O temperamento do cara lá no parassociograma, ele tinha essa tendência assim, assado, ele pode ter ido para aqui, para lá, etc. Então, essa inteligência grupocármica, ela começa a ficar mais aguçada quando a gente vai estudar o passado. A gente passa rápido pelo processo egocármico de saber, o Litré, isso, fez aquilo, aquilo outro e tal, beleza, tal, a gente vê o que é bom para a gente tem que melhorar em termos de trafares e assumir os trafores, tá, mas o mais sério é ver esse contexto grupal, quer dizer, quem é quem. Aí você começa a fazer uma retrospectiva dessa vida atual, eu vejo muitas pessoas com quem eu convivi na medicina, às vezes são pessoas lá da medicina do Litré, que hoje eu já reconheço, pessoas, entende, da infância, então nós vamos vendo que a série X, primeiro, ela extrapola a própria CCCI, porque nós temos contatos fora. E há uma tendência das pessoas virem, né, pela inseparabilidade grupocármica, virem em conjunto. Então, o desafio é, primeiro, assumir essa condição da grupalidade e aí ativamente tentar buscar. E aí vem um aspecto mais difícil, que é você usar toda a estrutura que a pessoa tenha, no caso, TENEPS, a evocação, a paciência de esperar o tempo dos amparadores, que eles têm a visão maior, de ver quando que eles vão trazer pessoas para poderem, né, se apresentar, como foi no caso do ECP2. Então, quer dizer, a gente vai tentando, sem ansiedade, vai colocando tudo o que a gente possa, em termos disso, de parapsiquismo, de TENEPS, de dinâmica, e de repente a gente é surpreendido com eles conseguindo trazer alguém do grupo para poder ter esse contato e ver o gap, a diferença. Porque para eles é mais impactante, né, reconhecer quem era a pessoa lá atrás e quem é ela hoje, a reciclagem que foi feita e tal. E saber quem que eles vão instigar ou não, né? Perfeito. Ou deixa quieto. Exatamente, lá o momento da consciência, né, às vezes não é. A gente, pelo menos por enquanto, parece que a gente não tem muito essa noção. E só mais uma abordagem, mas aí diretamente AIC, né, consecutivos, que, como nós acabamos de falar, os critérios, a prudência que o Valdo tinha, né, e também nos ensinou aí, ao lidar com o fenômeno da retrocognição, é uma coisa bem delicada, né? Perfeito. Então, fala aqui para a gente assim, como que AIC consecutivos está lidando com isso? O que vocês estão fazendo para manter essa prudência, esses critérios? O nosso foco é a pessoa começar no presente. Então, ela entender o que a autopesquisa dela demonstra do passado. Então, isso é bem pé no chão. E o que a gente observa? Muitas vezes existe autopesquisa num nível, mas às vezes ela não juntou as pontas e às vezes ainda não há um nível de profundidade tão grande e ela ainda não fez esse link com o próprio passado. Então, isso faz com que a pessoa vá criando sinapse, uma massa crítica mesmo pessoal, para ela ir se calçando perante o passado. Porque quando ela começa a ver, e os fatos demonstram, por exemplo, às vezes, o processo da família, o processo de trafar, ela mesma ela vai devagar, porque às vezes ela vê que tem coisa mais séria, ela sente, ela dá um tempo, a gente fala, olha, se a coisa pesar, dá um tempo, deixa de lado, volta mais tarde. Porque se entrar com emoção de querer muito rápido, aí é uma tendência Entendi. daquilo... Então, manter a pessoa conectada com o presente na realidade dela agora. Perfeito. E ela vai expandindo devagarinho para lá. Exatamente, porque Muito a gente bom. colocou esse conceito da trilogia, porque todo esse aspecto que a gente vai lá para o passado é para melhorar o presente. Então, esse é o nosso referencial maior. A gente não pode piorar o presente em função do passado. Então, quando a pessoa às vezes vem com uma hipótese de personalidade muito negativa, a gente fala, esquece isso, porque não vale a pena. O agora. Não vale a pena, que às vezes a pessoa quer mostrar e tal, às vezes não é o ideal. Então,
pega, como foi na noite de gala, pega uma condição, uma vertente mais positiva, estuda o grupo, esquece de um processo muito personalístico, Tá. vai no grupo e começa a ver os trafores do grupo, os trafares do grupo, a condição da época, e aí com isso ela vai devagarzinho fazendo a pesquisa. Entendi. Mantém mais segurança. Ok, obrigada, Pedro. Felipe, Oi, Pedro. Aqui. Dentro da Consecutivo, vocês têm algum manual técnico ou técnicas para quem vai fazer uma viagem para um país que tem afinidade? Para não ficar aquela questão de só egóica, de Sim. querer saber o que você A pode dar gente de tem, dicas? perfeito, a gente tem o Cronos, a gente está agora especificando por temas. E um dos temas dessas preceptorias que a gente está criando é justamente de viagem. Então, o Roberto, que está coordenando isso, já fez até com um casal que viajou recentemente, um casal de amigos, ele já fez essa assistência e tem o projeto do livro. Então, é uma antologia em que a gente vai mostrar, pelo menos com base na nossa experiência, o que vale a pena quando a pessoa vai fazer uma viagem retrocognitiva mais técnica. Então, o que fazer, o que não esquecer, desde coisas mais assim básicas da própria viagem, como também coisas em loco. Então, aonde que a pessoa deve ir. Uma das coisas mais práticas, às vezes, é a pessoa, e vai depender de cada caso. A pessoa já conhece lá o local ou não? Se não conhece, vale, por exemplo, a pena a pessoa fazer um city tour, ela tem uma visão geral, ela ir chegando aos poucos na cidade para a própria memória e se acostumando, se ela já viveu ali, aquilo vai aos poucos tendendo a despontar na própria cabeça. Então, essa visão panorâmica, aí ela programa também pontos específicos em que a personalidade do passado às vezes viveu, ou passou, ou trabalhou, e aí tem toda uma metodologia. E além disso, a gente tem que ir devagar com isso, porque a IC é nova, a gente tem que ter uma estrutura, mas o nosso objetivo é justamente promover ou proporcionar essas excursões retrocognitivas mais técnicas. Só que a gente quer fazer um processo mais de pesquisa, menos turístico, mas a gente também não pode abrir mão totalmente do turismo. Então, isso está a gente está pensando ainda como fazer isso, de que modo, quantas pessoas. É um projeto mais a médio prazo. A gente já tem algumas iniciativas de voluntários que fazem essas pesquisas e voltam, que a gente vai escrever nesse livro. A gente quer fazer uma viagem do povo da Consecutivos primeiro, para a gente ter esse know-how para calçar, e aí depois, se for o caso, abrir para a CCCI. A questão da abordagem, assim, você vai fazer uma viagem com um foco na autopesquisa, mas como não deixar essa autopesquisa, às vezes, virar um capricho egóico de ficar só por isso mesmo? Exatamente, você tem que conciliar. Então, a pessoa vai para Paris e ela não vê os pontos turísticos, por exemplo, volta aqui, isso é um autismo quase, entendeu? A pessoa nunca foi lá, aí só vai fazer autopesquisa específica. A minha visão, eu acho uma pena, porque conhecendo a cidade, surpreendentemente, quando ela relaxa e vai ver, às vezes, um ponto turístico, é aí que, às vezes, ela tem um fenômeno, ela tem um reconhecimento, uma retrocognição. E se ficar muito no afã da pesquisa só, é óbvio que tem que ter, mas se ficar só nisso, às vezes, ela perde a oportunidade. Então, tem que conciliar. Agora, vamos supor, a pessoa já conhece, já foi a Paris 10 vezes, aí ela já vai direto ao que interessa, acho que é diferente. Entende? Então, tem que ver um pouco cada caso. Né? Pois não. São duas questões, Pedro. Se um grupo, em dinâmicas, as pessoas te dão um feedback de alguma vida sua no passado. Aí você vai pesquisar e chega à conclusão que há algumas semelhanças, mas assim, você nunca vai ter assim a certeza totalmente, porque também tem poucas informações, né, a respeito. Então, a questão é você ir, como você colocou, né, deixando a coisa... juntando, né, os dados. Né? Chegando nos fatos. E outra questão é quando vem para você, né, situações do passado de outra pessoa, né, que você passa a conviver. Né? Por exemplo, há um ano atrás, eu fui levada ao aniversário
e conheci uma jovem que estava para completar 13 anos. E esse ano, também, sem eu providenciar nada, fui levada novamente ao meio, o contexto familiar, que essa jovem também está inserida, e ela, com 14 anos, né, também me convidou para os 15 anos dela, em novembro, tudo tal, e com uma certa aproximação, bem simpática e tudo. E o que é que acontece? No dia seguinte, na TENEPS, me passou toda a cena do aniversário. Não dela, mas de uma prima, né, pequena. E me veio uma palavra, né, de uma pessoa do passado, né, que está dentro da história. E eu fiquei questionando, mas o que é que tem a ver o aniversário com aquele nome, né? É isso mesmo. E o que é que eu fiz? Eu fui olhar dentro da história, fotografia e tudo, e essa jovem, ela tem uma semelhança na fisionomia muito grande com essa personalidade histórica, né? E eu fiquei, poxa, e agora? Né? Como isso? Aí eu fiquei questionando. Isso veio para eu estudar ela como cobaia, né? E me ajudar também. Exatamente, é isso aí. As duas coisas ao mesmo tempo. Eu me estudando e estudando ela, né? Agora, eu fico questionando. Eu não vou colocar nada, porque é uma jovem, não faz parte ainda do meio, embora ela tenha até se colocado na condição de querer vir para cá. Não, tem que dar tempo ao tempo. E veio, né? passou 3 dias comigo, e veio aqui na Conscienciologia, e olhou Então, mas, uma visitou coisa tudo e se tem, mostrou assim, nisso muito daí. interessada. O processo de pesquisa serexológica é quebra-cabeça. Então, você pega uma pecinha aqui, outra acolá, aquilo não encaixa, você tem que anotar e tem que deixar, tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista grupal. Porque, às vezes, você vê, o professor Valdo mexeu comigo com o dicionário em 2004. Aí, em 2009, que ele surgiu essa questão do litre, 5 anos depois. Entende? Aí, mais tempo adiante, nós criamos a IC. Então, os amparadores, às vezes, eles querem que você saiba disso para daqui a 10 anos você saber como é que você vai ajudar essa jovem. Então, tem que ter tempo, e aí você vê o que você tem a ver com isso. Então, é o que você falou, você vai fazendo a sua pesquisa e vai acompanhando a condição dela. São essas peças do quebra-cabeça. Isso é mais comum, isso é o padrão e não a exceção na pesquisa serexológica. E vem sempre a questão, assim, será até que ponto nós não estamos, eu estou viajando, né, nessas questões. É uma das então, na hipótese você coloca, isso é fato, isso é uma viagem, isso é coisa da minha cabeça, e vai. Enquanto aquilo não tiver mais embasamento, outros fatos, você vai deixando assim. E aí, se esses fatos acontecerem, você vai, né, considerando o fato de ser coisa da sua cabeça menos provável. Mas no início, tudo é possível. O fato, né, é a questão de ter vindo, né, o nome dessa personalidade na TENEPS. Foi uma coisa bem clara, né? E a cena do aniversário. Isso aí então, é uma coisa, é um fato. Aí entra um viés que é o seguinte: o primeiro aspecto é esse, será que isso é coisa da minha cabeça? O segundo é a gente começar a assumir o nosso parapsiquismo. Porque a gente reclama que não tem. Quando tem, também a gente fala, não, isso é viagem na maionese. Aí fica, não é, entendeu? Tem que assumir. Então, não, considerando que não é, considerando que isso é meu parapsiquismo, aí você caminha assim. E aí tem que ter mais repetições. Então, na TENEPS, aconteceu de novo, na dinâmica, aconteceu mais uma vez, aí você vai vendo como que a sinalética vai funcionando, aí você já parte desse pressuposto, quer dizer, já não vai questionar mais o parapsiquismo. Não, meu parapsiquismo acontece assim, ele tem essa característica, então já é daqui para frente. Outro questionamento que eu fiz é, esse fato, né, dessa jovem seria uma cobaia para estudar como que funciona a coisa, se dá o desenvolvimento, né, da pessoa, ou também, no caso, essa pessoa pode ter
ou eu tenho uma As duas relação coisas, com ela né? no passado? Óbvio, né? Óbvio. As duas coisas. Você estudar por que você tem relação com ela. Por que você tem responsabilidade com ela. Isso veio porque eu tenho alguma responsabilidade Óbvio. com ela. Óbvio. Não é de graça, né? Nada é de graça. Não seria só para eu estudar ela como cobaia. Jamais as coisas são assim, de bobs, vai estudar isso aí, não tem nada a ver, mas vai estudar isso e tal. Jamais. Você tem que ver, né, o seu papel assistencial perante ela. O que você pode fazer para ajudar, não no sentido de falar, não é isso, mas você ajudar aquilo que eu comentei, que o Valdo fazia. Os trafores dela, estuda a personalidade anterior, se você tem essa hipótese, ver como é que as coisas vão se encaixando, o que ela tinha de bom, que ela pode manter nessa vida atual, etc, etc. É a interassistencialidade. E, ao mesmo tempo, eu estou estudando, aprendendo, né, o desenvolvimento, né, daquela personalidade. Janete. Oi, Pedro. Oi, Janete. A minha questão, você até também já respondeu aí parte para o Paulo André, para a Marina, mas tem relação com a maturidade aí quanto ao mecanismo da série X. Então, eu estava pensando aqui em relação assim, aos benefícios e, claro, consequentemente, as responsabilidades de ampliar a nossa holobiografia. Assim, como que você vê isso aí e a relação disso daí com a prioridade? Ou seja, existe a possibilidade de fazer ou de buscar mais condições de rabo preso, interprisão, ou não ser ainda prioridade da pessoa de estar usando essa pesquisa como até uma questão de fuga? Como que você pode ampliar isso aí para a gente? Sim, eu vou fazer uma analogia. Ao longo da nossa história e da conscienciologia, lá, né, quando eu comecei a estudar em 91, lá no início, a TENEPS era uma coisa muito distante, assim. Puxa, uma coisa para todo dia, para a vida toda, era muito, muito distante. O epicentrismo era uma coisa muito distante. Aí, trazendo mais recentemente, a desperticidade é uma coisa, gente, muito distante, muito difícil. E aí vem os amparadores e colocam a condição de 3 anos. Então, esse é um marco também, junto com a condição da noite de gala, da IC, que eu considero que nós mudamos de patamar por algum motivo. Coisas internas e coisas externas. Por exemplo, maturidade média, as terturas que o professor Valdo fez, os 500 herbetógrafos, quer dizer, tudo isso, muita água passou para debaixo da ponte, quer dizer, não é a mesma coisa, não foi um processo linear, houve um ganho para eles chegarem a falar em termos de 3 anos, que algumas pessoas já poderiam assumir isso. Então, isso para mim é muito sério. E aí vem aonde que eu quero chegar. A gente precisa atualizar a nossa cabeça para ver qual é a unidade que a gente está utilizando. Se a gente está utilizando uma coisa ainda muito antiga, por exemplo, não, a desperticidade é uma coisa muito distante, ou eu já posso aproximar ela um pouco mais. Não significa que eu seja, nossa, eu sou desperto. Não, mas eu vou começar a encarar essa realidade aqui. Puxa vida, desperticidade, o que é isso? Qual é o percentual que eu tenho? O que me falta? Como é que é? E se eu fosse... E o Moacir fala muito isso, né? Para você ser um desperto, você tem que começar a agir tal qual. Então, você precisa ter uma decisão. Não, hoje eu vou começar a agir como um desperto. E aí você vai ver a dificuldade que é ser um desperto e aí aquilo se aproxima mais. A retrocognição é a mesma coisa. A pessoa tem que começar a trazer o passado dela para frente. Por quê? Porque ela já tem o rabo preso, independente dela querer admitir ou não. Então, ela já está vivenciando... Se tem assédio, já tem assédio. É como se ela não quisesse ver. O negócio está aqui, ela está... Mas agora ela vai falar, não, calma, vamos olhar. E aí, o que eu acho juntando essas duas pontas? Quando a gente assume, olhar para trás, ver quem é, se tem assédio, qual é a interprisão, qual é a responsabilidade, você aproxima essas duas realidades, porque você chama para si a responsabilidade de parar de correr dos assediadores, das interprisões, do saldo, eventualmente, que tenha na ficha, para você encarar. Não, agora vamos ver qual é a minha nota, vamos chamar assim, qual é a minha FEP, qual é aonde que eu devo, aonde que eu tenho mérito. Porque no início do nosso trabalho, e na época da Noite de Gala isso foi muito falado, principalmente por algumas pessoas, até veteranas, assim, não, passado não importa, o presente aqui interessa e vamos daqui para frente. Até certo ponto mas se você souber o porquê que você está nesse presente, é muito melhor. Então, é melhor saber do que não saber.
E aí, tentando entender a mensagem dos amparadores, aí o exemplo da desperticidade, da tenepse, do epicentrismo, de vários, o próprio professor Valdo falou de serenismo, aqui, insinuações serenológicas, quer dizer, será que não está na hora da gente encarar isso ainda nessa vida? Quer dizer, parar, vamos ver o nosso saldo holocármico, que é uma coisa super difícil de fazer. E aí você se colocar nessa posição, não, de autocrítica, não, aqui realmente eu acho que eu tenho responsabilidade com esse grupo, vamos supor da monarquia, não, esse processo religioso aqui eu tenho o rabo preso, e aí o que nós vamos fazer conscientemente diante disso? Então, na prática, não muda muita coisa, porque a pessoa já faz a tenepse, ela já faz os cursos, mas ela vai aproximar mais o próprio passado. Quando muda essa postura, essa reciclagem, os amparadores começam a ver que a gente está, querendo amadurecer mais rápido. E aí eu lembro um fato, que a gente até conversou isso recentemente na IC, que até uma pessoa que não é da IC, um aluno, chegou a essa conclusão por ele. Ele fez essa imersão lá laboratorial e ele falou, agora eu entendi, porque ele lembrou que o professor Valdo falou que tudo mudou na evolução dele quando ele parou de correr dos assediadores. Então ele ficava correndo, ficava se defendendo, e um belo dia ele resolveu parar e encarar e ver o que precisava resolver, enfim, encarar o problema. E aí essa pessoa falou assim, mas é isso que é desperticidade, quer dizer, a gente assumir quem é que está vindo cobrar da gente, porque já estão cobrando. Às vezes a gente está querendo fazer que não está escutando, mas eles já, se existe, eles já estão cobrando. Então você começar a dar nome aos bois, isso aumenta a lucidez. Então quem é? Eu quero saber o que eu preciso pagar, eventualmente, qual que é a moeda de troca. Porque, veja, essa é a base da conscienciologia, nós já sabemos que a gente vai fazer isso na próxima intermissão, então por que não, aquilo que puder, a gente já antecipar? Então, quando eu puxo para mim a responsabilidade da desperticidade, não é para eu ter o título de desperto aqui, é para eu tentar ver qual é esse grupo, porque qual que é essa moeda de troca melhor que tem? Eu saio do corpo, vem alguém em cima de mim me atacar, vamos supor um assediador, e eu tento lá atender, me defender, na telepatia da queixa, da loucura dele, eu sei qual que é a raiz lá do passado que o negócio se amarrou. Então, qual é o holopensene, qual é o grupo, qual é a queixa, ele está desatualizado muitas vezes. Então, você atende ele, mas você tem o processo da informação do seu passado, ou do passado grupal, junto da condição. E tudo isso vai levar a gente poder ter um dia uma OFIEX, que é isso de modo mais profissional. Só que eu acho que a base é essa decisão. Não, o passado, gente, a nossa história. Imagina você não saber aonde você nasceu aqui, quem foram seus pais, a sua família. Você está aqui. É isso que acontece com a gente, é uma espécie de Alzheimer. A gente está aqui, estamos vivendo, tem essa micro-história dessa vida, entende? E a gente já tem condições de alargar um pouco mais essa história, saber as nossas raízes, aonde nós passamos, o que nós fizemos, de acertos, de erros. E a gente tem essa boia de salva-vidas que é o curso intermissível. Eu sempre falo isso. Se a coisa pesar, se você está mal, puxa, eu errei muito, o holopensene ficar mais pesado por algum motivo, lembra disso. Você está aqui, você chegou, você está fazendo a sua programação existencial de modo lúcido. Então, isso tem que servir para você falar, opa, calma aí, então eu não sou tão, vamos dizer assim, anticosmoético assim, tão negativo assim. Eu tenho meus traços positivos e negativos. Então, uma das coisas que a serexologia mais traz é aquilo que eu estava falando, é um realismo. Então, não adianta a gente edulcorar dentro da pergunta da Marina. O que o Littré me trouxe mais? Eu sou isso aqui. Eu sei que eu não sou isso aqui, super positivo. Eu também sei que eu não sou isso aqui, super negativo. Então, te dá uma medida um pouco mais aproximada da sua autoimagem, do seu autoconceito, da sua realidade maior. Mas eu acho que tudo fez diferença com isso. E aí, pessoalmente, eu sempre brincava com isso. O professor Valdo, os amparadores, sempre eles tinham que me dar um gás. Então, a desperticidade foi assim. Não, Valdo, para mim o Pedro é desperto. Falou o Pedro, o Hernandes, o Everton, sei lá, falou algumas pessoas. Aí eu... porque nunca tinha passado isso para minha cabeça, para mim era uma coisa muito, muito distante. Então, por que sempre precisa vir alguém de fora, e estimular? Por que a gente não pode já ter aquilo que o Valdo tinha, que é um processo de autossuperação, de querer melhorar, de colocar as metas, de estatística? A tendência da gente
eu acho, a minha pelo menos, é de tirar o corpo fora, né? A gente vai se acomodando aqui, sobreviver até aqui, até aqui tá bom, mas não querer falar, não, mas o quanto que eu tenho disso, o quanto que eu tenho daquilo, a responsabilidade de querer melhorar, né? Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma vida tão facilitada como essa, que está tudo à mão, né? Para a gente poder caminhar. Essa vida, o Valdo falava isso nas mini-tertúlias, nas últimas, ainda é uma vida nossa de convalescência, porque é o primeiro curso intermissivo. No curso intermissivo a gente ficou muito mexendo com coisas ainda egóicas, pessoais, emocionais. Viemos para essa vida para consolidar essas verpons, né? Tentar entender na prática, fazer a convivialidade de um modo mais avançado, etc. Então, dentro dessa convalescência, às vezes a gente já tem condição de sair dela, de sair da condição de assistido e assumir cada vez mais uma liderança. Então, toda a pesquisa que eu fiz essa análise aqui, eu vejo que a base é a liderança. Então, quando a gente assume uma liderança qualquer, uma liderança de fato, o que a gente está fazendo com isso? A gente está pegando um microfone, um megafone, um alto-falante, falando: eu estou aqui, eu sou assim, eu melhorei, eu tenho isso, tenho aquilo, e aí a evocação traz as pessoas. E nesse processo a gente vai evoluindo mesmo sem saber. Sem surpresas, né? Sem surpresas. Tem a TENEPS, tem os amparadores, eles vão trazendo as consciências e a gente vai, né, de um modo ou de outro, aos trancos e barrancos, seja como for, mas a gente vai caminhando cada vez mais. Mas a essência é a liderança. Eu acho que isso a gente tem que assumir cada vez mais, porque o evoluciólogo é um mega líder, né? O serenão é um mega líder, todos esses amparadores são mega. Então a gente tem que ter isso como base. Qual é o nível de liderança que eu tô exercendo? Então acho que o passado mostra muito isso. Até porque a gente sabe, nós fomos líderes no passado. Então nós somos os elders. Então a gente errou e acertou no exercício da liderança. Então a gente tem que fazer isso aqui do mesmo modo, sabe? Para dar outra moeda, para dar outro lado, para ter o retorno no mesmo sentido. Obrigada. Luciano? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais a relação entre linha proexológica e essa trilogia. É total. Total. E se você pudesse dar exemplos práticos em relação a você, como isso, como você vê isso? É o seguinte que eu vejo, essa trilogia, esse passado, a consciência sem lucidez, ela vai evoluindo. Ela vai lá, seja na guerra, na vida automimética. Só que o que vai acontecendo? Pela lei da afinidade, ela vai desenvolvendo essas afinidades, esses interesses. Ela fez uma coisa que ela gostou, por algum motivo, foi bom, ela teve um ganho, e ela começa a desenvolver um micro-holopensene naquilo, seja o que for. Então ela vai. Aí na próxima vida ela já tem aquele 1%, 2% daquele holopensene, ela tende a repetir aquilo. E ao longo de várias vidas, isso vai se fortalecendo cada vez mais e forma realmente um holopensene, que é o que a gente está chamando de retrocene. Então, pegando isso e colocando no processo da Proex, o que os amparadores fizeram conosco lá no curso intermissivo? A gente não tinha, né, a gente parte desse pressuposto, não tinha total lucidez, mas eles tinham essa noção de qual era essa linha nossa. Então, no meu caso, quando o professor Valdo trouxe esse assunto da retrosenha, eu fui perguntar para ele, eu não sabia nada de litrê, eu falei: Valdo, eu devo pesquisar a minha retrosenha mais no sentido de ser algo relacionado à medicina? Ele falou: não, seu caso é filologia. Aí eu... Veja, não sabia nada de litrê, estava aqui, filologia, uma coisa bem assim, nova, né? E aí o que é? Você vem com essa linha, vamos pegar a filologia, que é o estudo de coisas antigas, textos antigos, o amor ao conhecimento, tem várias acepções, mas é um processo de você estudar sempre o processo mais clássico, mais da antiguidade e tal, relacionado aos escritos. Então, existe essa linha. O que a gente pode entender como isso? A intelectualidade, é o processo de interesse pelo conhecimento, uma coisa que depois, quando eu vi a vida do litrê, eu entendi bem o que ele queria dizer. Então, tem essa linha, só que, quando entra o processo do curso intermissivo, da conscienciologia, isso é a base. Aí, em cima disso, vão ser colocadas todas as verpons. Então,
os amparadores são assim, você pega o serenão, ele é um serenão que é uma consciência super complexa, mas ele tem uma identidade, uma terpensene, né, uma aparência de gênero, etc. Então eu vejo que existe essa tendência da gente manter com base nas nossas experiências, porque todo o enrosco que eu fiz foi com base nessa linha. Então, se eu hoje trabalho com memória, eu devo ter errado com a memória no passado. Seja queimando livros, queimando bibliotecas, seja destruindo, seja lá o que for lá no passado, e eu, na mesma linha, por causa da lei da afinidade, eu fui recompondo com isso, aí desenvolvi um interesse com isso. Tinha as pessoas que estavam comigo errando, depois as mesmas pessoas começaram a acertar, e a gente vem desenvolvendo isso. Então, quando o meu trabalho maior, antes de fundar a IC e tudo mais, era ajudar o professor Valdo, um deles era o processo de palavra, o processo de termos, ajudar, revisar, etc. Então, você vê que é a mesma linha, só que, óbvio, com uma qualidade, um outro envelope evolutivo. Então, a nossa ProEx aqui, ela nada mais é do que uma estruturação técnica profissional para a gente recompor as coisas que nós fizemos no passado, mas na mesma linha. Então, aí já vem o pacote inteiro. O público assistencial que eu falei antes, que era o de intelectuais, é justamente em função disso, porque são pessoas com as quais eu devo ter errado, acertado, tido embate, debate, defesas e tudo mais. Então, descobrir essa linha, na verdade, a pessoa vai olhar a ProEx, que ela já vinha fazendo de algum modo, mas com um nível muito mais assim, profissional. Ela vai entender por quê. Ela vai entender o que acontece com ela, por que, entende, as coisas estão acontecendo nesse sentido. Então, a questão também da seriexologia, ela tem muita relação com o que você falou com a filologia, né? Sim, até certo ponto, sim. Pega bem, por que eles... É a minha hipótese, tá? Posso estar errado. Mas por que eu fui essa pessoa? Porque eu já tinha alguma coisa do passado de memória, de interesse de coisas históricas, de valorizar isso na vida do litrê. Então, o que eu estou fazendo hoje? A mesma coisa, só que com parapsiquismo, com paradigma consciencial, com assistencialidade, com a grupalidade, mas a base, que nós estamos... Qual que é a nossa ProEx institucional? É falar, escuta, vocês estão dando valor para a memória de vocês, para a história de vocês, e isso é muito importante, porque se nem para a nossa história a gente não dá valor, quem é que vai dar valor, né? Então, e eu sempre falei isso também, há uma tendência da pessoa se surpreender positivamente. Pior do que achar que errou muito e está recompondo agora, é a pessoa descobrir que ela acertou muito e está fazendo menos agora. Isso é horrível, porque assim, a pessoa, agora que está tudo à mão, eu vou escrever menos que o litrê? Puta merda, aí não dá, entende? Então assim, isso tem que estar na nossa cabeça, porque a gente pode se surpreender. E aí é bacana analisar os trafores. Existem trafores que estão muito ainda adormecidos. E por quê? Porque às vezes a pessoa está acostumada com eles. Ela fala assim, não, isso para mim é fácil. Não, isso aí ela vai deixando e vai se entretendo com outras coisas. Então, essa linha tem íntima relação. No curso intermissivo, os evoluciólogos pegaram lá. O que eu acho? Só para a gente fechar aqui, que acho que já está dando tempo. Lá na retrovida crítica, a pessoa começou a acertar, né? Ela teve um pensamento novo, ela quis melhorar de algum modo. Aí, os mais evoluídos do grupo, vamos pegar o evoluciólogo como um exemplo, percebeu e registrou aquilo. Falou, o Pedro lá começou a querer, ele se arrependeu do que ele fez, ele teve um projeto de escrever alguma coisa, não conseguiu, mas já era uma ideia boa. Essa ideia já era dentro de um holopensene. Só que a ficha dele era muito ainda carregada, por causa dos erros. Aí vem o professor Valdo, o que ele comenta? De 1100 para cá, ele ouviu o galo cantar da Reurbex e começou a trabalhar. Então, ele passou algumas vidas ele mesmo se liberando e, mais recentemente, ele foi mexer com o próprio grupo. E aí entram os nós. Então, ele com a Equipex foi vendo lá, o Pedro melhorou mais para cá, vamos supor, então ele já tem condições, só que ele precisa pagar os pecados dele, precisa pagar o karma dele, precisa ver o que ele... Então, aí o que eles falam? Veja o paradoxo, ajudou a gente a acelerar as nossas dívidas do passado, porque o reurbanizador tinha a visão de que no século XX ele ia ter uma vida e a Reurbex ia deslanchar com o curso intermissivo e tudo mais. Então, veja, eles vieram trabalhando conosco dentro da mesma linha. Então, se eu errei na filologia e tudo que comporta isso, eu fui acertando e tive esse outro marco que foi uma vida pré-curso intermissivo
que representa isso, mas já com um saldo um pouco mais positivo, porque de algum modo eu fui ajudado a me liberar. Então, eu parto do pressuposto que todos nós fomos assim, com idas e vindas, marchas e contramarchas, coisas assim extrapautas. Vamos supor, a Primeira e Segunda Guerra, uma coisa extrapauta total. Às vezes as pessoas foram envolvidas nisso e não estava no script, tanto que teve que atrasar as 2 gerações. Mas o fato é que no curso intermissivo eles falaram, não, vem vocês aqui porque você já tem 1% pelo menos de saldo na ficha positivo, aí você precisa agora trabalhar nisso. Então vamos fazer a sua ProEx, você vai vir com essa função específica. Só que a gente não tinha lucidez de todo o passado. Aí quando a gente vem agora, trabalha com a retrosenha e a retrovida crítica, e o Valdo fala que a gente não trabalhou com isso, que não tinha tempo, não tinha ambiente para mexer com isso ainda, mas agora tem, é justamente isso. A gente está retomando o curso intermissivo, só que em outro nível. Então a ProEx, ela ganha um outro... Aí eu entendo por que eu fiquei junto com o professor Valdo, trabalhando com essas questões de palavras, de termos, tudo para eu ser ajudado, mas também para, de algum modo, contribuir com aquilo que eu tinha experiência no passado. E isso é cada um tem uma experiência do passado que pode contribuir na Max ProEx grupal. Então, eu acho que essa lucidez serexológica, ela torna as coisas mais, assim, realistas, a pessoa amadurece mais, a motivação dela cresce, ela sabe por que ela está inserida em certos contextos, não é mais tão solto assim, a pessoa... não sei por que eu nasci nessa família, como a Cris falou, né, na semana passada, por que ela teve a mãe que ela tem, que é uma coisa que às vezes as pessoas não param para pensar, né, a estudar a mãe com calma, o temperamento, as tendências, a provável retrovida da mãe, e aí ela vai entendendo o papel dela nesse contexto todo. Né? Beleza, é isso? Então, gente, eu queria agradecer a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo lá na Consecutivos, né? Convidar todos para os nossos eventos, aquilo que a gente puder ajudar. Nós temos muito interesse, né, na vida de cada um de vocês, porque o nosso objetivo é fazer um processo grupal, né, de ter uma cosmovisão holobiográfica grupal. Falar que na próxima semana o professor Hernandes vai estar aqui com um tema porreta, que é Serial Self-Killer, uma coisa assim bem tranquila. Serial Self-Killer, eu acho que é interessante. Eu vou estar em Brasília, lá no SCP-2, mas vale a pena participar para a gente saber mais sobre essa condição. E o Alexandre tem 2 recados. Hernandes Leite, falando. Tá, rapidinho aqui. O Fernando tem um recado aqui do tertuliário mesmo para dar, e eu vou... Breve recado. Pessoal, é rápido aqui. Nós estamos... essa é a 3ª tertúlia matinal, e nós precisamos de uma equipe de voluntários para poder manter isso aqui, exemplo do que nós temos na tertúlia conscienciológica e que nós temos também no ciclo mental somático aos sábados. Então, nós temos uma equipe organizadora, que é a equipe do técnico científico aqui, um grupo que o Zazav está coordenando, e tem um grupo operacional, é aquele que fica aqui em cima na retaguarda, que dá o apoio, tanto na monitoria como na transmissão, na gravação ali, em todo o processo de som, de vídeo aqui no tertuliário. Então, nós precisamos de mais voluntários para compor essa equipe, a equipe é muito pequena. Então, aqueles interessados em participar da equipe aqui de apoio aqui no tertuliário, é só procurar aqui a coordenação do tertuliário, a Judite e a Cristina Vicentim, ou o Zazab, o Alexandre, para a gente fazer uma entrevista e ver se tem um perfil que tem que mexer com som, com equipamento. Então, está precisando reforçar essa equipe. Tem pouca gente e está toda hora com dificuldade aqui para manter as coisas. Então, a gente convida aí quem puder estar participando também, colaborando com a tertúlia matinal, para participar desse grupo aqui. E agora, 11 horas, tem a inauguração da nova sede lá da Sinvex, no campus de Vexologia. Então, vamos para lá prestigiar esse momento aí. Muito obrigado.